Olá, bem-vindo ao canal Licitação. Hoje vamos bater mais um papo sobre como realizar as cotações no painel de preço, mas no sentido de evitar que essa cotação leve a um item deserto no seu pregão. Então eu vou dar algumas dicas de como tornar mais efetiva, mais real, mais próximo da realidade, o preço daquele item que você está cotando, né? Vamos começar aqui com o primeiro filtro, o ano de compra. Ele sempre aparece o ano ou os anos que englobam os últimos 12 meses. Podemos utilizar o código de material. Então esse é a primeira forma de fazer uma busca em que as características do item vão estar mais condizentes com o valor daquilo que se pretende adquirir. Então vamos dizer que seja esse aqui, prego com cabeça, material aço, 18 por 30. Vamos copiar esse código do item do material e vamos jogar ele aqui, Beleza. Ele já me filtrou. Então vamos trabalhar nessa primeira tela de resultado, com esses 4 resultados. O primeiro gráfico é a unidade de compra do material. Então, saber exatamente o que o solicitante pediu, a unidade, a primeira importância de usá-la é nesse gráfico. Porque o preço por pacote de 1 kg, é diferente da unidade. Então, se nós vamos adquirir por quilograma, nós podemos usar esse filtro e esse filtro. Então, vamos confirmar aqui. O segundo é esse gráfico que me dá a dispersão dos meses em que foram adquiridos. Pode ver que tem uma grande oscilação aqui e que os últimos meses eles ficaram acima dos outros meses. Então isso mostra como o mercado deu uma variada, principalmente no mês de setembro. Se aqui fosse, por exemplo, janeiro e fevereiro, agora o mês está acabando, eu não utilizaria esse mês aqui. Então nós vamos pegar a partir daqui. Nós selecionamos o gráfico e em cima aqui dos meses nós clicamos e arrastamos. Então ele vai me selecionar somente esse intervalo de meses. Então eu confirmo novamente. Esses gráficos aqui são informações só complementares de valores. Eu não utilizo eles para fazer uma filtragem qualitativa do preço daquilo que eu busco. Essa aqui é a separação por região. Eu faço mais à frente no gráfico que mostra esse gráfico aqui, Isso. Então aqui é a primeira, a segunda tela, em que ele já me dá uma ideia do valor médio que está aquele produto, aquele item. Um segundo filtro que eu costumo utilizar muitas vezes é esse aqui da região, Se eu estou por exemplo, na Bahia, eu costumo usar sempre o valor da Bahia ou os municípios dos arredores, que costumam ter um preço praticado, principalmente se for uma cotação eletrônica, em que a dispensa geralmente tende a ser um fornecedor local, dependendo inclusive do prazo que você utilizar, acaba sendo sempre mais favorável para os fornecedores locais. Então vamos dizer que eu vou usar o preço de Minas Gerais. Confirmo. Porque pela proximidade e a realidade, Por exemplo, se um fornecedor daqui quiser me entregar aqui, ele vai gastar o frete. Então, se aquele é mais barato, ele, com o frete dele, ele vai se aproximar desse valor que o estado vizinho ou o próprio estado venda. Entende? E aí o próximo gráfico seria esse. Eu vou desselecionar aqui esse filtro, porque ele só me resultou três itens nesse gráfico por dispersão de quantidade e preço unitário. Eu vou desabilitar ele aqui.
Pronto, aqui está melhor, tá vendo? Ficaram vários itens. Então, digamos que eu vou comprar 10 quilos. Eu não posso utilizar o preço de alguém que comprou 500 quilos. Esse preço vai ser mais barato, né? A minha realidade está entre aqui, ó, 0,50. Então, eu tenho que utilizar a média desses preços aqui. Porque se eu utilizar somente aqueles valores lá de baixo, eu vou tender a baixar muito esse preço, né? Porque ele não condiz com a quantidade que eu compro. E provavelmente o fornecedor não vai conseguir ofertar por aquele valor. Então veja, estava dando R$10 antes, aí já subiu um pouco para R$11. Pode parecer pouco, mas muitas vezes é a diferença que o fornecedor tem de ter ou não alguma margem de lucro, certo? Então vamos avançar a análise para a última tela. Sempre dá esse errinho aqui de 1000 itens e nós temos 85, é só insistir que ele vai. Fecha ali. Pronto. E nós finalizamos nessa tela em que temos todos os fornecedores apresentados. Eu posso manter todos eles? Posso. Quanto mais itens, mais realística é a minha média. E o mínimo que eu tenho que apresentar é 3. Então, nesse caso, como eu sei que se eu excluir do terceiro item para baixo, essa média vai abaixar. Só que eu não quero que isso leve a baixar o preço ao ponto que o meu item possa ser deserto. A diferença é bem pouca, né? Então, como não se proíbe de cotar menos que 3, eu vou manter essa quantitativa aqui de resultados e vou gerar o relatório detalhado. Então, o preço que eu vou utilizar na minha cotação é o valor médio de todos esses itens apresentados no relatório. Finalizo exportando e gero o PDF. E aí, após isso, reunir todos esses arquivos em um único arquivo, né? E colocar no seu processo eletrônico relativo àquela aquisição.